A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando nessa hora para juntos podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida, nessa videoaula da lição número 7. O texto base dessa lição é Juízes, de 1 a 3:6. O título da lição é Fidelidade e Arrependimento. Estamos estudando a revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, edição 78. Um estudo nos livros de Josué, Juízes e Ruth, e Fé, Fidelidade e Força. O autor dessa lição é o pastor Fábio Martins. Então, o título da lição, como já disse, é Fidelidade e Arrependimento. Texto básico, né? Juízes 1, 3, 6. Vamos ler agora, então, Juízes 3 a 6. Capítulo 1 é o texto básico da nossa lição. Logo após, estaremos orando ao Senhor, agradecendo por mais um estudo. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. Também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. A Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e os seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa hora, Senhor, quero te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar fazendo o estudo da Tua Palavra. Nos abençoe, nos dê graça, nos dê conhecimento, fortifique a nossa fé a cada dia. Que esse estudo, Senhor, possa ser edificação para a Tua igreja e para fortalecimento da Tua Palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aquelas pessoas que ouvirão possam ser transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Então, irmão, vamos estar estudando o livro de Juízes. Juízes, irmão, o livro de Juízes é o 7º livro do Antigo Testamento, né? E alguns detalhes, queremos falar aqui que a estrutura do livro, né? Primeiro, a desobediência espiritual na terra. Depois, a destruição política da terra. E terceiro, a depravação moral na terra, né? O livro de Juízes continua a história do povo de Israel depois da morte de Josué. Juízes 1:1. E da mesma forma que o livro de Josué dá sequência a essa história depois da morte de Moisés. Josué 1:1. Este é um livro em que a derrota e a desgraça predomina, conforme se infere no verso-chave. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Juízes 17:6. O Senhor não era mais rei em Israel. As tribos estavam divididas. O povo estava se misturando com as nações pagãs. Foi nesse cenário que Deus castigasse o seu povo. Temos um sumário de todo o livro em 2, de 10 a 19. Bênção, desobediência, castigo, arrependimento, libertação. Juízes é um livro de uma vitória incompleta. É um livro que relata a falha da parte do povo de Deus de confiar em sua palavra. O livro de Juízes é bom exemplo para que pode acontecer quando nos afastamos de Deus e deixamos de viver de acordo com os seus padrões. Ele nos adverte sobre o perigo da convivência inocente com pessoas que vivem por padrões diferentes daqueles da palavra de Deus. O relato de Juízes é um bom exemplo
de uma missão invertida. Em lugar de Israel influenciar as nações pagãs, ele deixou-se influenciar pelo seu comportamento pervertido. Esse aqui é extraído de uma parte da toda a Bíblia, de um livro de Daci Duzlek, né? Então, irmãos, aqui nós vemos que essa parte, né, que fala sobre a introdução do juízo. Irmão, o período de juízo tem seu início depois da morte de Josué, quando acabou ali a conquista ali, né, da terra, indo até a ascensão de Saul ao trono de Israel, cobrindo cerca de 350 anos. Então, em torno de 350 anos, né, de história. Lemos que naqueles dias não havia rei em Israel. 17:6, parte A. Então o Senhor levanta juízes para libertar seu povo. Então, de tempo em tempo, Deus levantava juízes para, quando o povo caísse em pecado, ele seria restaurado. Foram 12 os juízes. Então, Otiniel, Eude, Zangar, Débora e Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon e Sansão. Foram 12 juízes, né, ao todo. Isso mesmo. Aqui, um detalhe aqui que está aqui em letras minúsculas, Débora e Baraque atuaram juntos e normalmente são contados um só, né? Abimeleque, governante de menor importância, não foi chamado por Deus para o juízo. Ele era mais um opressor do povo do que um libertador justo. Eli foi o sumo sacerdote no tempo da juventude do profeta Samuel. Ele também serviu como juiz de Israel por 40 anos. 1 Samuel 4:18. Samuel, o último juiz, embora não apareça como libertador do povo, né? São detalhes, né? E, em alguma medida, este livro de princípio, na qual vemos, é uma nova nação, tornando sua vida nacional. Ele relata lutas, fracassos e métodos distintos de Deus para libertar o povo, seu povo, né? Já que em cada juiz levantado, o Senhor operava de maneira variada e poderosa. Uma vez que não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto. Então, não tendo rei, cada um achava que poderia fazer o que bem entendesse. Esta frase, recorrente no conteúdo, revelará que grande parte dos fracassos de Israel estava no fato de que cada um seguia o seu desígnio do seu coração, indo à ruína. Então, não tinha um líder, né, um rei, que pudesse governar sobre eles, né? Primeiro que eles rejeitaram Deus como rei, né? Quando rejeitaram a Samuel. O primeiro tópico aqui, irmão, fala sobre fidelidade e arrependimento para obedecer. O capítulo introdutório dos Juízes completa o livro de Josué e detalha eventos concernentes à conquista. O autor enfatiza a ação de um povo unificado, invadindo, conquistando Canaã. Então, naquele momento, todo o povo de Israel, toda a nação, todas as tribos estavam unânimes, né, unidos para conquistar aquela nova terra, a terra de Canaã, que Deus tinha prometido que eles conquistariam. Por outro lado, também registra o frequente discurso acerca da necessidade de cada tribo completar individualmente a sua missão. Assim, o capítulo registra sucesso limitado da sua empreitada. Então, cada tribo teria sua incumbência de conquistar a terra. Nós vemos aqui que uma parte das tribos já conquistadas tiveram que ajudar as outras, porque assim se empenharam para conquistar toda aquela nação para a glória do Senhor.
em que pese a ordem expressa às tribos que expulsassem os moradores da região. No 19, 20, 27 e 33. Eles começaram bem o novo momento consultando ao Senhor sobre o que deveria fazer. Juízes 1, 2, né? Então é aqui. E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe darei esta terra na sua mão. Então, quer dizer, isso, toda vez que nós consultamos a Deus, toda vez que o povo de Israel consulta a Deus, certamente a resposta vem, e é uma resposta sempre positiva. Mas essa busca não durou muito. A obra começou com zelo, mas terminou em fraqueza. Por quê? Porque eles não estavam preparados para aquela conquista, porque eles sempre caíam em pecado e não consultavam o Senhor como deveria fazer. As dificuldades de Israel devidas diretamente à sua desobediência, então, a Deus. Eles não exterminaram os inimigos que estavam na terra. Então, pela sua desobediência, não cumpriram a palavra do Senhor, que era exterminar, acabar com aqueles povos que vinham contaminando aquela terra, né, aquela nação. Ao contrário, adoraram os ídolos do povo e corromperam moralmente. Sempre a idolatria levava eles à degradação moral. E os filhos de Israel entravam na terra, estabeleciam-se onde queria e começavam a cultivar suficiente para viver. Breve o inimigo surgia, surpreendendo a tribo e levava o cativo o povo. Então aqui falta, né, uma coisa que tem a todas as pessoas, que é uma palavra simples. Vigilância. Vigilância. Então, faltava no povo de Israel essa vigilância para que o inimigo não viesse sobre si e roubar. E como que eles poderiam vigiar? Não desobedecendo a palavra de Deus. O trecho de Juízes 2, de 1 a 5. Vamos ler aqui. Juízes 2, de 1 a 5. Eu subi o anjo do Senhor desde Gal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz sair, e trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto conosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizesse isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas costas, os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, e todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Então, o que fez o povo não sair dali foi que eles desobedeceram a palavra e não expulsaram aquele povo que tinha contaminado aquela terra com a sua idolatria. Confirma a desobediência de Israel e denuncia a aliança que os israelitas estabeleceram com os cananeus. O anjo repreendeu os hebreus por eles terem esquecido dos favores do Senhor e recordou-lhes as condições sobre as quais havia recebido na terra de Canaã. Não devia formar aliança com os remanescentes dos cananeus. Então, eles fizeram aliança, né? Na verdade, quando o povo entrasse ali, teria que expelir esses moradores por vez, para que não contaminasse a terra. Nem tolerar a sua idolatria. Encontra-se aqui um incisivo contraste entre os livros de Josué e Juízes. Enquanto em Josué temos alegria, visão celestial, vitória, progresso, a fé e a liberdade. Em Juízes temos o choro, interesses terrenos, derrota, declínio, incredulidade e servidão, né? Deus entregou o seu povo à sua própria
vontade. Eles trouxeram sobre si o próprio julgamento. O povo chorou e ofereceu sacrifício, mas o arrependimento era meramente emocional, passageiro. Por diversas vezes Israel estava muito próximo de ser executado, mas o Senhor, milagrosa e compassivamente, interveio. Então, nós vemos que o Senhor sempre está tentando proteger o seu povo, o povo de Israel, e assim o Senhor sempre está cuidando deles, né? Como cuida de nós. Todos nós temos alguns deslizes em algum momento da vida, e o Senhor sempre está cuidando de nós, está nos perdoando, está nos auxiliando. Pode soar estranho o porquê de Deus não exterminar os povos de Canaã para depois enviar Israel para lá. É pertinente destacar que o Senhor tinha um propósito específico nessa estratégia: provar o seu povo. Como Deus prova o seu povo do passado, com certeza o povo presente, a sua igreja, está aqui sendo provada, né? No capítulo 3, de 1 a 6, diz assim: essas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para elas pôr à prova a Israel, a saber, todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, sidônios, heveus habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Então, outro também propósito para que eles aprendessem a guerra, né? Para que eles aprendessem a se defender. E esses, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel para saber se daria ouvido aos seus mandamentos que tinham ordenado e seus pais pelo ministério de Moisés. Também com o propósito também de saber se eles seria obediente no cumprimento da palavra de Deus. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus, irmão, percebe que são povos, né? Heveus, cananeus, não é só os cananeus que tinha na terra de Canaã, mas sim tinha outros povos, né? E tomaram as suas filhas para si, por mulheres, e deu aos seus filhos e suas filhas. Então, houve uma mistura ali de trocas, né? E serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, já está ali determinado porque eles sempre estavam sofrendo as invasões, porque desobedeciam, faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Por vezes, Deus usa a consequência da nossa fé para nos mostrar o nosso pecado e fraqueza. Uma vez que ele não se esquece da sua aliança, ele usa a nossa fabilidade, né? Nosso jeito de ser falho, né? Para nos fazer voltar para ele, mesmo em obediência. Muitos cristãos hoje experimentam a mesma realidade. Por vezes começa bem, buscando a Deus e caminhando com seus caminhos, né? Isso é a jornada de todo crente, de todo cristão. Praticar as coisas boas que o Senhor tem deixado, mas muitas das vezes, por consequências das nossas falhas, caímos em ciladas e essa tem sido a queda de muitos irmãos, né? Mas o Senhor sempre está pronto para perdoar, uma vez que ele se arrepende sinceramente, né? Mas no meio da trajetória, canso nas lutas, dão trégua em frente ao adversário. Acaba por viabilizar a vitória do inimigo e, ao final, se aliançam com ele, ao invés de expulsá-lo, acomoda a sua companhia. Então, irmão, nós vemos que nós devemos sempre ter em mente que o nosso adversário é sagaz e ele tenta nos tirar da presença do nosso Criador com suas armadilhas e artimanhas, né? E nós sabemos quais são as armas que ele tem lutado, né, contra a igreja do Senhor. Então nós falamos nesse primeiro tópico a fidelidade e arrependimento para obedecer. Texto base, Juízes 1 e capítulo 2, de 1 a 5, né?
Agora, a fidelidade e arrependimento para romper ciclos nocivos, né? O tema central da obra encontra-se no ciclo de Juízes 2, de 11 a 19. 2, de 11 a 19. Vamos ler? Juízes 12, de 11 a 19. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Então já vemos aqui que eles fizeram mal e serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, deixaram de seguir ao Deus, né? A Deus, que os tiraram da terra do Egito e foram-se a própria outros deuses, entre os deuses da gente que havia ao redor dele. Então eram deuses que tinha ali dos povos pagãos, né? Que adoravam outros deuses, né? Eles provocaram o Senhor, enquanto deixaram o Senhor servir a Baal, Astarote. Baal e Astarote são outro deus, né? Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e deu na mão dos roubadores, e roubaram e entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Então nós vamos ver que a degradação, quanto mais o homem se afasta de Deus, quanto mais ele se afasta de Deus, mais consequências ruins vão tendo, né? Onde o autor expõe a razão e a solução para as catástrofes que reiterada assolam o povo. Êxodo 5, apostasia. Então, Israel adorava outros deuses e esquecia do Senhor. Castigo, o Senhor se entregava, né? Como vimos aqui, roubadores, né? Nas mãos dos adversários. Versículo 14 e 15. Arrependimento. Então eles voltavam e se arrependiam ao Senhor. Na dificuldade, a angústia, clamava a Deus. Versículo 16. Libertação. O Senhor levantava um libertador, enquanto este governava o povo, permanecia fiel. Então era um ciclo, né? Que sempre estava entrando e saindo da mesma situação. O libertador. O povo retornava à apostasia. Essa sequência de ciclo de juízes é normalmente seguida de uma declaração de que a terra ficou em paz determinados anos. Toda vez que levantava o juízo, ali havia paz, não tinha guerra, não tinha roubo, não tinha invasão de território, né? E o povo vivia em paz. Por quê? Estava em obediência. Enquanto o juiz estava vivo, apesar do autor usar diversas variações desse ciclo, ele repete esse padrão em 6 ocasiões, como se vê. O primeiro ciclo houve apostasia seguida pelo castigo imposto pelos mesopotâmios. O povo se arrependeu e então foi libertado por Otiniel. Então foi o primeiro libertador, Otiniel. Esse ciclo foi marcado por 40 anos de paz. Nós vemos que esse Otiniel, nós vemos que ele faz parte ali acho que ele é genro de Caleb, né? Na outra lição a gente vimos que ele seria o genro de Caleb, né? E Caleb deu a filha dele, né? Esse ciclo foi marcado por 40 anos de paz. Em seguida, o ciclo de apostasia ocorreu novamente. O castigo veio pelas mãos dos moabitas, amonitas. Esses dois povos aqui, irmãos, eles eram parentes próximos, moabitas e amonitas, filhos de Amon e filhos de Moab. O povo se arrependeu e foi libertado por Eude. Dessa vez, o período de paz durou 80 anos, um período maior, né? O terceiro ciclo, a apostasia, se repetiu, resultando no castigo dos cananeus. Após o arrependimento, Débora e Baraque lideraram a libertação do povo. Não há menção de um tempo específico de paz nesse ciclo. O quarto ciclo, a apostasia, acontece mais uma vez, seguido pelo castigo imposto pelos medianitas, né? Com arrependimento do povo, Gideão se tornou libertador. Após a libertação, o povo desfrutou mais 40 anos de paz. O quinto ciclo, a apostasia, ocorreu, né? Os irmãos, reparem que a apostasia é o esfriamento na fé, né? E hoje nós temos muita
muito no meio da igreja, do povo, do arraial de Deus, uma apostasia também. De vez em quando o povo se esfria, né? Se torna morno, aí vem as perseguições. É para a gente meditar nesse estudo, irmão, sobre até as perseguições atuais que acontecem no meio da igreja, né? Ocorreu, os filisteus foram responsáveis pelo castigo, o povo se arrependeu, e Jefté foi o libertador e os libertou. Não há informação sobre o tempo de paz nesse ciclo também. No sexto e último ciclo descrito, a apostasia foi evidente. Mais uma vez, os filisteus foram responsáveis pelo castigo. Embora o arrependimento não seja mencionado, a libertação veio pelo meio de Sansão. E não há menção em um período de paz nesse ciclo. Além desses 6 juízos maiores, o autor dá alguns poucos detalhes sobre a carreira de 6 juízes menores: Zangar, Tola, Jair, Absam, Elon, Abdon, né? E aqui nós vamos ver vários textos, né, falando dele. De maneira alguma, os juízes são retratados como indivíduos santos e exemplares. Então, muitas das vezes nós pensamos que os homens de Deus eram santos, tinha muito exemplo, né, para dar, mas eram homens escolhidos por Deus, né, de alguma forma. Nós vemos que Sansão ele era chegado à queda de relacionamento. Nós vamos ver isso, né? E outros líderes também tiveram suas fraquezas. Eles eram líderes temporários, levantados por Deus para libertar o seu povo. Alguns eram dignos de imitação, Otiniel e Débora, mas Jefté aparentemente fazia pouca ideia dos requisitos de Yahvé, e são bastante conhecidos as falhas de Sansão, né, irmãos? Pelo menos 2 lições importantes podem ser aplicadas. Primeiro, é fundamental a importância de observar os ciclos nocivos que podemos estar sujeitos. Por vezes, achamos que movimento é o que precisamos para embalar a vida cristã, mas isso não é verdade. Movimento não é progresso, nem crescimento e avanço, né? Então, tenhamos em mente que movimento, esses movimentos que de vez em quando acontecem, não é despertamento, não é avanço ou crescimento da igreja. Pode ser que estejamos nos movimentando, mas sem sair do lugar. Segundo, por outro lado, esses juízes e ciclos ilustram a graça e a misericórdia do Senhor para com o seu povo. Foi um momento que Deus deu graça, deu misericórdia para que o povo se arrependesse. Hoje nós estamos na graça de Cristo e o grande libertador de todo um povo, né, de todo mundo, e Deus está dando esse momento para que nós nos arrependamos. Em nenhum momento vemos um povo devoto de maneira cabal e irrestrita. Pelo contrário, Israel aparece revelando sua imaturidade, indiferença para com aquilo que Deus está fazendo. É diferente de hoje, irmão. Deus sempre fala com o homem e chama a atenção do homem para que ele se corrija e se arrependa, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que no primeiro tópico, a fidelidade e arrependimento para obedecer. Segundo tópico, a fidelidade e arrependimento para romper ciclos nocivos e ciclos que fazem mal, né? E terceiro tópico, fidelidade e arrependimento nos tempos de provação. O início de Juízes do capítulo 3, vemos que Deus deixou 5 nações em Canaã, a fim de ser usada pelo instrumento para provar esse povo, né? Estão aqui, são os cananeus, os heteus, os amorreus, fariseus, heveus e os jebuseus. Então, esses povos que ficou Canaã, a fim de ser usado como instrumento de provar Israel. Diz o texto que se tratava de 5 príncipes,
dos filisteus, dos cananeus, sidônios e heveus. A aprovação revelou, no entanto, que Israel, de maneira fácil, sem quaisquer resistência, passara a adorar os falsos deuses. E casaram com as filhas dos cananeus e deram suas próprias filhas aos filhos deles. Aqui já entraram, né, na infidelidade ao nosso Deus. Que quando Deus pede para ser fiel nas suas atitudes, o que Deus pediu é que eles, ao conquistar aquela terra, não fizessem aliança. E a primeira coisa que eles fizeram foram isso, fazer aliança com aqueles povos. A razão disso tiveram de servir a Cusã-Risataí, rei da Mesopotâmia, por 8 anos. Então eles serviram a esse rei lá na Mesopotâmia, Cusã-Risataí, por 8 anos de cativeiro, né? A variedade de povos usado para provação chama a atenção e nos ensina preciosas lições. A primeira delas é de que aqueles povos deveriam servir de referência àqueles que não sabiam guerrear, né? Pertinente o fato de que, em múltiplas situações das Escrituras, o Senhor usa outros povos para nos ensinar até disciplinar o seu povo. Então, aqueles povos foram deixados ali como remanescente para provar e ensinar o povo como se comportar diante daquelas nações, né? Com fidelidade ao Senhor. Outro lado, aprendemos que os israelitas veria a fidelidade do Senhor. Então, mesmo na desobediência, Deus dá sempre livramento a esta nação, como dá ao seu povo diante das lutas e dificuldades, quando o povo se arrepende verdadeiramente. E, por outro lado, aprendemos que o Senhor, que os israelitas variam a fidelidade do Senhor. No entanto, não refere à maneira como ele sustenta a sua nação, como na maneira que utiliza a sua soberania para controlar todas as coisas. Na realidade, Deus usa seus métodos de maneira pedagógica para cumprir seus propósitos, né? Então, Deus já tinha um caminho para que a nação de Israel cumprisse os propósitos de Deus. Irmão, ali se estabeleceria nessa nação, nesse povo, o libertador de todo o mundo, o nascimento do Messias, né? Aprendemos que a fidelidade atrelada ao arrependimento contínuo viabiliza a vitória sobre as provações do dia a dia. A vida com vigilância e oração. Então, desde o momento que eu falei, né, que o povo tem que ter vigilância, né? Nós, como igreja, somos alertados pelo próprio Jesus, pelo próprio Senhor, que devemos vigiar e orar, né? Há uma coisa que, desde cedo, desde a lógica do cristão, ele se baseia nisso, na vigilância, oração e leitura da palavra. Nos priva de aceites sucessivo de prática e que insulta ao Senhor, bem como nos priva de quedas eminentes e que nos mostra e nos torna escravos infrutíferos. Então, quando você não pratica as coisas de Deus, você pode ser um escravo do pecado, né? Se tornar um escravo do pecado. Então, concluindo, irmãos, essa lição, já estamos quase chegando ao fim, né? Que nós falamos aqui em 3 tópicos, né? 3 assuntos: fidelidade e arrependimento para obedecer, fidelidade e arrependimento romper os ciclos nocivos, os ciclos que fazem males, e fidelidade e arrependimento nos tempos de provação, nos tempos difíceis, né? Conclusão: a obediência do servo de Deus tem ligação direta com arrependimento. Então, quando você se torna uma pessoa obediente, logicamente você vai ser uma pessoa que tem compromisso com Deus e está com propósito de arrependimento. A W. Pink registrou que arrependimento é lançar fora as armas da rebelião contra ele.
Então, quando nos arrependemos, nós estamos jogando as armas da rebelião, da inimizade. O arrependimento não salva, todavia, nenhum pecador jamais foi e será salvo sem ele. Ele nos salva, mas sem ele também não seremos salvos. Nada senão Cristo salva, mas um coração impenitente não pode recebê-lo. Um pecador não pode crer verdadeiramente até que se arrependa, né? Então só há salvação com um arrependimento sincero. É provável que por essa razão Israel tenha sucumbido inúmeras vezes. Não crera definitivamente que era o Senhor quem tudo fazia, e não se arrependeram genuinamente. Resistente a seus corações, os israelitas sofreram por causa das suas escolhas. Quantos de nós mesmos, muitas das vezes, sofremos pelas escolhas erradas? Então, irmãos, nós sempre temos que buscar o conhecimento em Deus para não cometermos esse mesmo erro, né, que o povo antigo, lá do Antigo Testamento, o povo dessa época, sofreram na conquista da terra. Aliás, irmão, nós estamos eminente conquistar uma terra prometida, que é a terra celestial, os céus, né? Os israelitas sofreram suas escolhas. Em todas as situações, no entanto, vemos que o Senhor não se esqueceu deles. Que grande bênção saber que Deus não se esquece ou desiste dos seus. Na verdade, irmão, a própria Bíblia fala que nós não somos destruídos por causa das misericórdias do Senhor. Porque Deus tem no seu coração o desejo que todas as pessoas, todas as almas, se salvem e não se percam. Demonstremos frutos de sincero arrependimento, sejamos atentos aos mandados e princípios do Senhor. Vigiemos para não firmarmos aliança pecaminosa, que nos torna autossuficiente ou independente de Deus, né? Que na verdade todos nós dependemos de Deus. E agora, irmão, finalizando mesmo a lição, para pensar de algumas perguntas para nossa própria reflexão. Você pode dizer que tem a mesma vitalidade da sua vida cristã hoje como tinha no começo da sua trajetória? Você tem vivido algum ciclo nocivo que tenha atrapalhado o seu crescimento espiritual? Essa pergunta é para mim também, tá, irmão? Para todos nós. Você tem negociado com inimigos ao redor ou tem estabelecido alianças condenadas pelo Senhor? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo da revista Palavra e Vida, da sua palavra. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, que aquilo que nós não conseguimos passar, mas que o Espírito Santo, através dessa lição, né, lições maravilhosas, do livro de Juízes, né, que muitas das vezes Deus tem levantado líderes, pessoas comprometidas com a palavra, né, de Deus, para que possa libertar o seu povo da opressão. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pelo esse livro de Juízes, que faz parte da enciclopédia, ó Deus, da Bíblia Sagrada. Ó Deus, esse livro que é um livro atual, Senhor, dos Juízes, pelo seu conteúdo, Senhor, que nos traz e que nos diz que devemos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, e nos permanecer fiel, Senhor, no compromisso da sua palavra. Aquelas pessoas que passarem pelo esse canal, Senhor, e que vão compartilhar também com o estudo da sua palavra, dessas lições do livro de Juízes, ó Deus, que seja agraciado pela sua imensa bondade e que eles possam ter certeza que o Senhor tem cuidado de cada um de nós e que cuidará sempre para todo o sempre. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?